Gente, eu queria aqui honrar aqueles que têm nos ajudado, né? Nós temos um time de coração valente, dado, aberto. Para quem não sabe, toda última quinta de mês, nós temos um projeto. Deus tem assentado no nosso coração o desejo de fazer desse lugar, dessa igreja, uma igreja que também estenda a mão para a comunidade, que faça diferença também nessa comunidade, seja ela brasileira, hispana, haitiana, americana, enfim. Alguém precisa de ajuda, nós queremos, além da palavra, que é a primeira coisa, né? Marcar a vida das pessoas com a palavra de Deus, também estender a mão e ajudar essas pessoas que precisam, amém? Vamos aplaudir todos os voluntários, que eles merecem ser honrados, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos que têm nos ajudado. Eclesiastes capítulo 8, o verso é o de número 5. Eu gostaria agora de toda a sua atenção. Se tem um culto que você diz, pastor, então aqui o chip, o meu HD está cheio, só cabe um culto assim, como é que faz? Guarda o de hoje. Isso é para você entender a importância do que você vai ouvir. Eu acredito que essa palavra, gerada debaixo de oração, claro que as mensagens são geradas debaixo de oração, mas ela também nasce fruto de uma experiência que eu tive com Deus ontem pela manhã. Tem um lugarzinho lá em casa, maravilhoso, que a gente separa para falar com Deus. Um lugar onde, eu não acredito que tem que ter um lugarzinho, que é o lugarzinho que vai fazer a diferença. Não, é você, sua comunhão, seu relacionamento com Deus, né? Você buscar a resposta que você dá à palavra. Mas você ter um lugar de oração faz diferença, porque em Atos 3 você vê que Pedro e João, indo à oração, lugar de oração em Atos 16, Paulo e Silas, estavam indo ao lugar de oração, e aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação aparece. Então você ter um lugar de oração, que pode ser um momento de oração, que pode ser um tempo de oração, eu penso que não é só bom, eu penso que é importantíssimo para a sua sobrevivência, para o seu entendimento. Alguns anos atrás, o Espírito Santo ontem me fez lembrar, eu tive uma experiência aqui nos Estados Unidos mesmo, isso deve ter, irmãos, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a gente fala assim, e percebe como o tempo passa rápido, porque já são mais de 5 anos aqui, e nós já estamos terminando mais um ano, o ano de 2018. Eu sei que eu falei, essa mensagem está gravada, sobre sai da arca. Sai da arca. Foi uma mensagem importante para mim, porque a arca representa o fechamento de um ciclo, de um tempo, de uma season, de uma estação. O Noé demora quase 100 anos para construir uma arca. Amando de Deus, ele coloca o coração naquele projeto. De 90 a 100 anos ele demora, puxa vida, cá entre nós, é uma vida gasta num projeto. Então, obviamente que quando você gasta muita energia numa coisa, você tem uma tendência muito forte a se apegar a isso. Você tem uma tendência muito forte a agarrar isso, a abraçar isso. E um dia o dilúvio vem, a palavra se cumpre, Noé salva a família dele, até que as águas abaixam, a arca de Noé, famosa arca de Noé, para no monte chamado Ararat, ali o Senhor Deus fala com Noé. E a frase que Deus libera para o Noé é, sai da arca. Para nós parece uma frase muito simples, mas para mim é uma frase muito forte. Porque sair da arca representa abandonar um projeto que deu certo para aquele tempo. Algo que você fez, que você construiu, em que você gastou seu tempo e energia, sua vida, pôs seu coração, mas que agora deu. Não serve mais para o tempo que vai começar. A arca foi, sem sombra de dúvida, uma resposta de Deus, um projeto que salvou a família de Noé e a humanidade. Para aquele tempo, serviu. Mas, por favor, não fique escandalizado comigo. Se o Noé saísse da arca, ele pusesse fogo na arca, não ia fazer diferença, porque agora esquece a arca. O problema é que, às vezes, nos lembrando daquela palavra, é que a gente gasta tanto tempo num projeto, a gente fica tão preso a uma estação que foi tão boa, que salvou, que libertou, que abençoou, que curou, que depois a gente, olha para mim, a gente faz assim com a arca, ó. Aí vem uma direção de Deus, a gente diz assim, está amarrado.
Aí vem uma palavra do Senhor e diz, é Satanás. Porque a gente acha que só de arca a gente vai viver. Mas lendo a Bíblia, a gente percebe que o nosso Deus é um Deus de ciclos, de estações, de início, meio e fim. Tudo na nossa vida passa. A Bíblia diz, tudo passa. Só a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos repetir isso? Isso é Bíblia. Tudo passa. Só a palavra do Senhor permanece para sempre. Eclesiastes 8:5 foi o versículo que desatou isso em mim há uns 2 anos atrás. Eclesiastes 8:5. E foi assim um negócio sobrenatural. Eu só estou te contando para eu pregar, mas já estou pregando. Amém? Eclesiastes 8:5 diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Você pode traduzir assim: discernirá a estação e a maneira de se comportar durante aquela estação. Você tem que discernir o tempo que você está para saber como é que você vai viver naquele tempo. E aí eu contei para vocês há uns 2 ou 3 anos atrás, que eu recebi uma ligação, meu celular, e alguém disse assim para mim, você que é o William? Eu disse, sim, quem está falando? Aqui é fulano de tal, não vou falar o nome dele, está transmitindo aqui, aqui é fulano de tal, nunca ouvi, não sabia quem era. Eu disse, pois não, estou te ligando que eu quero tomar um café com você. Bom, café eu gosto de café, então estamos juntos. Combinamos um lugar, chegamos no lugar, levei a Camila comigo, companheira de guerra, falei, vamos embora, vamos lá. E ele levou a esposa dele também, homem de Deus. E ele sentou, nunca tinha visto na minha vida, e nunca mais vi. E ele sentou assim na minha frente e disse assim, eu preciso te dar uma palavra. Irmão, eu não sou bitolado com essas coisas não. Mas como diz uns amigos meus assim, o negócio foi sinistro. Ele leu esse versículo para mim. Ele diz, William, você precisa aprender a discernir o tempo e o modo. Isso tem mais de 2 anos. Eu acho, mais ou menos. Sou ruim de tempo também. Eu sei que eu não entendi muito bem, fiquei boiando, olhando para ele, falei assim, esse cara está falando para mim, não entendi nada, rapaz, o que você quer dizer com isso? Não estou entendendo. Daí que nasceu aquela mensagem da arca. Aí ele viu que eu não entendi, porque quando a gente está conversando com alguém, a pessoa boia, você percebe, não percebe? Você está falando e a pessoa... Aí você fala, não é ela. Você entendeu nada, entendeu nada, não está entendendo coisa nenhuma. Aí eu falei, deixa eu explicar para ele. Vira para mim e disse, deixa eu explicar, eu estou percebendo que você está voando, deixa eu explicar. E eu estou, tudo bem, vamos lá, desenha para mim. Ele disse, imagine que uma pessoa aqui na Flórida, na época do verão, você encontra ela de sobretudo, tudo isso eu contei, de sobretudo, de luva, de touca, de cachecol, de bota. Você vai olhar para essa pessoa suando, debaixo do sol, meio-dia, no verão, na Flórida, e essa pessoa vira para você e diz assim, pastor William, faz uma oração por mim, que eu não aguento de calor. Eu estou suando muito, eu estou com algum problema na minha vida. Aí você diz, vem cá, querido, o seu problema não é de oração. O seu problema é falta de discernimento do tempo que você está vivendo. Então, quer ver? Tira a touca, tira esse sobretudo, tira esse cachecol, tira essa bota, tira essa luva, coloca aqui uma sandália, coloca aqui uma camiseta cavada, coloca um bermudão. Ele vai colocar, ele vai dizer assim para você, nossa, que milagre. Estou me sentindo bem melhor. Quer dizer, uma oração nem foi feita. Qual era o problema? O problema era a falta de discernimento do tempo, e porque não sabe entender o tempo, o modo de vestir está errado. Entendeu? Então, o modo como você vive depende do discernimento do tempo que você está passando. E se você não entender qual é a sua season, o seu tempo, a sua estação, você vai se vestir errado, você vai dar cabeçada, você vai plantar quando você tem que colher, você vai esperar colheita quando está nevando, você vai errar, você vai sofrer, você vai dar cabeçada. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não espero que todo mundo entenda isso.
Pastor, sério? Sério, irmãos, eu tive uma experiência ontem com Deus e o Senhor já falou comigo. William, nem todo mundo vai entender isso. Eu entendo que nós estamos chegando ao final de mais um ano. E todo final de ano, início de novo ano, eu penso que a gente tem que redobrar a atenção para as mensagens que a gente escuta. Porque elas vão definir, vão mostrar para a gente, se a gente tiver discernimento, a nova fase que a gente está entrando. Um novo tempo que está começando, o que Deus quer fazer. Porque senão você erra no modo de viver. Você toma decisão precipitada com base em circunstâncias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos ter discernimento do tempo, da estação. Então eu quero ler 2 textos para a gente começar essa mensagem de hoje. O primeiro está em Daniel 2, o verso 20 diz assim, Daniel 2, 20. Você pode anotar, depois na vigília eu conto uma novidade para vocês, um projeto que a gente tem, está nascendo aí, mas vai ser bênção para a nossa igreja. Daniel capítulo 2, verso 20. Se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos lá? Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Diga glória a Deus. Dele é a sabedoria e a força. Olha que frase linda, sublinhe ela agora. Ele muda os tempos e as horas. Pronto, grave essa frase. Ele é Senhor sobre o tempo e as horas. Ele é Deus sobre as estações. As estações mudam porque Deus quer. Existe verão, existe inverno, primavera, outono, porque Deus fez assim. E isso acontece graças à ação e o poder que o nosso Deus tem. Eclesiastes 3:1, esse é mais conhecido ainda, diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois, se você quiser ler, continuar lendo, segue uma lista. Tempo disso, tempo disso, tempo disso, tempo daquilo, tempo. Então tem tempo para tudo, tem o tempo certo. Para tudo tem a hora certa. E se você errar na hora, você errou na dose, você errou no tempo, você vai sofrer desnecessariamente, por não reconhecer o tempo certo de plantar, de colher, de arrancar, de repreender, de abraçar, de afastar. Tudo tem tempo certo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Tá, então, a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é, você pode até anotar aí com você, o Deus das estações. Eu quero falar com você sobre o Deus das estações. E quero fazer uma comparação com vocês, de uma maneira breve, mas muito importante. Eu, se pudesse obrigar todo mundo a abrir, assim, jogar essa mensagem dentro da mente, puxa, como pastor eu faria, não teria dúvida disso. Mas eu entendo a importância, o nível de importância dessa mensagem que você vai ouvir hoje. Porque ela pode ser um divisor de águas na sua vida. Outra coisa, toda palavra ela precisa ser aplicada na vida da gente, senão é só informação. E de informação a gente está bem, a gente não está ruim de informação. E o problema, eu percebo na vida, a maioria dos crentes, não é falta de informação. A informação existe, o problema está na prática, o problema está no fazer, o problema está no que você faz com a informação que você recebe. Então, na hora que você cruzar essa porta de vidro daqui para fora, o que você vai fazer com a informação que eu vou te dar agora, que vai fazer do ano de 2019 o melhor ano da sua vida, ou não? Vocês estão entendendo isso? Depende muito, mas muito do seu comportamento, da resposta que você vai dar para a palavra. Não pensa você que só virar a folha, arrancar o calendário e dizer assim, não, vida não, pai, dá um grito, resolveu. Não, se não mudar, nada muda. Se não mudar, nada muda. Agora nós vamos compreender que, por outro lado, mesmo usando essa frase, se não mudar, nada muda, nós vamos perceber que ao longo de todo um ciclo que se fecha com as 4 estações, existem mudanças no tempo.
Amém ou não amém? Eu acho que para a gente que está aqui nos Estados Unidos, isso é bem mais definido, particularmente, eu não sei como é que você vê, eu penso que aqui é mais definido do que no Brasil, por exemplo. Mas se você for para Boston, por exemplo, tem gente que desceu de lá, é mais definido ainda. Primavera é primavera, outono é outono, verão é verão. Incrível, faz calor naquele lugar. E inverno, faz favor, né? É até covardia falar que aquilo é frio. Aquilo é uma falta de respeito. É muito frio. Esse dia eu estava conversando com o pastor Glauber lá. Meu Deus do céu, aquele vento que... Ele fala assim, eu não estou sentindo os dedos. Amém, pastor. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. E eu quero começar. Primeiro a gente tem que entender que, quando a gente fala de estação do ano mesmo, há uma diferença entre Brasil e aqui, Estados Unidos, por conta da posição do país, dentro do globo, aquela coisa toda. Então, enquanto nós estamos aqui no inverno, eles no Brasil lá estão no verão. Mas eu não quero que você se atenha a essa questão do dia, da data, do mês. Eu quero que você escute, porque enquanto dentro de um ano, às vezes um verão, uma primavera, um inverno, pode durar 3 meses, um pouco mais, um pouco menos. Na vida da gente, espiritualmente falando, às vezes um verão pode durar anos. Entendeu o que eu falei? Uma primavera pode durar anos. O inverno pode durar anos. Eu sei, está amarrado em nome de Jesus, mas se a gente não tiver o discernimento do tempo, a gente vai achar que fez alguma coisa de errado. A gente vai começar a procurar chifre, como é que é a expressão? Cabeça de cavalo. Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado para merecer isso? E meu Deus, aí você começa a procurar pecado, e quem procura? Aí daqui a pouco alguém vai dizer para você assim, não, quando você era bebê, você soltou um gugu dadá diferente, e por causa disso, essa praga veio para a sua... Para com isso. Você só tem que reconhecer o tempo que você está passando. E se você tiver um discernimento claro, pela palavra, da estação que você está passando por ela, eu não vou dizer para você que, não, agora está tranquilo, não, eu vou dizer para você que você vai saber o modo de viver durante aquele tempo, durante aquela estação. Você vai, com entendimento, dizendo, não, eu estou entendendo que o período é esse, então, se o período é esse, eu vou me comportar assim, porque eu entendo, nenhum inverno dura para sempre, nenhuma noite dura para sempre. O choro pode durar uma noite inteira, mas o texto não termina aí, a alegria vem pela manhã. Então não existe inverno, não existe noite que dure para sempre. Mas eu vou fazer um pedido a vocês, eu vou começar a fazer uma comparação das estações, e à medida que eu for ministrando, pregando, eu vou pedir para você pensar em você. Vamos combinar isso aqui, porque às vezes a gente tem uma inclinação, quando a gente escuta uma mensagem, pensar assim, gente, tudo para ele. Tudo para o meu marido, vê se pode, tudo para minha esposa. Gente, veio o meu vizinho na minha cabeça. Então nós vamos deixar o vizinho lá, nós vamos deixar o marido lá, nós vamos deixar a esposa lá. E nós vamos ouvir essa palavra dizendo, Senhor, essa é a minha estação. Porque eu vou te dar algumas definições, vou te dar algumas características da estação, e você deve olhar para a sua vida, porque está acontecendo em você. E aí você vai chegar à conclusão, meu Deus, essa é a fase pela qual eu estou passando. E aí você tem que entender o modo, como é que você tem que passar por essa fase. Você não bater cabeça, não tomar decisão errada. Amém? Vamos lá? Nós vamos começar com a primavera, gente. Nós vamos começar com a primavera. A primeira, vou colocar aqui como a primeira estação, não necessariamente que tenha que ser nessa ordem, mas pelo menos foi o que o Espírito Santo ontem tratou comigo pela manhã. Tive assim, uma experiência tão maravilhosa com Deus. Irmãos, a primavera, por definição de dicionário, é a estação do ano que se segue depois do inverno e precede, vem antes do verão. É tipicamente associada ao reflorescimento da flora terrestre. É a época em que as flores brotam.
Ah, como é tudo de bom a primavera, irmão. É lindo, é colorido. É aquele momento onde as coisas vão de vento em popa. Cheio de expectativa, porque as coisas estão nascendo. Você está cheio de sonho. Você está cheio de expectativa. Eu penso que essa é a palavra, expectativa. E aí eu quero fazer uma comparação das estações do ano a um personagem da Bíblia chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. E se você abre a sua Bíblia em 1 Samuel 16, o verso é o de número 12, vamos ler? 1 Samuel 16, o verso é o de número 12. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 16, 12. Vou ler só um pedaço, porque eu entendo que a maioria de vocês já conheça o texto. Então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo, está falando de Davi, formoso de semblante e de boa presença. E o Senhor disse, levanta-te, Deus falando com o sacerdote Samuel, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do óleo, do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga glória a Deus. E desde aquele dia em diante, olha que bonito, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga glória a Deus, gente, que coisa linda. Ele no meio dos irmãos é escolhido. A gente conhece a história, sabe que além de Davi tinha mais 7, Davi era o mais improvável, era o mais novinho, Davi nem foi chamado pelo próprio pai, deixou no pasto, fica lá, na hora que ele vai para ungir o mais velho, até o sacerdote quase que erra, quase que comete um equívoco, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Na hora que ele vai ungir Eliabe, que era o mais velho, Deus grita no coração, não, eu não vejo como o homem vê, o homem olha para aquilo que está diante dos olhos, eu, o Senhor, olho para o coração. E aí vai passando a escadinha, Eliabe, Abinadab, Samar, e vai passando os filhos, até que acabam os 7, ele diz, mas não tem mais nenhum, tem mais um, mas não, nós não vamos sentar enquanto ele não chegar aqui. Aí lá vem ele, Davi, as pernas riscadas, de correr no mato atrás das ovelhas do pai, ruivo, bom semblante, boa presença. Na hora que ele entra na sala, Deus grita no coração do sacerdote, é esse, derrama o óleo nele, derrama o óleo nele, esse é o meu ungido, é esse que será o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. Que texto fantástico. Eu olho para esse texto e vejo primavera, onde tudo começa, onde os planos são grandes, as expectativas são tremendas, onde você entra na igreja, irmãos, o ministro começa a cantar, aleluia, nem fala o ar, só o aleluia, esse lu foi para mim, Deus falou comigo, você está enamorado com Cristo, a palavra vem, tudo que você lê para você, tudo que você escuta de música, fala com você, você está cheio de plano, cheio de desejo de fazer mais, cheio de vontade de servir. Ah, primavera, que benção que é a primavera. Se a vida da gente fosse só a primavera, mas tudo passa, só a palavra do Senhor permanece para sempre. E depois da primavera, gente, segundo, vem o verão. Você começa a perceber que o clima começa a ficar ainda mais quente. Aqui então nem se fala, né? Você sai da primavera, tudo brotando, e o verão é o ápice. O verão é aquele momento, querido, que, meu Deus do céu, você não precisa, parece que não precisa nem pedir. As coisas vêm, tudo flui. Você está de vento em popa. Irmão, todo mundo gosta de você, está todo mundo te ajudando, está todo mundo, vamos embora, é verão, e você não precisa nem fazer força, irmão. O trem bala, que é uma coisa maravilhosa. Verão. E na vida de Davi, em 1 Samuel 17, no verso 49, 1 Samuel
17, 49. Interessante a definição de verão que eu encontrei. E diz assim: uma das 4 estações caracterizadas por ser a estação mais quente. Você sabe que a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, né? A estação mais quente, aquela que a gente está ardendo, ardendo, ardendo na presença do Senhor. Aquela que, puxa vida, a adoração termina, a oração acaba e a gente fica assim: puxa vida, acabou. Mas é muito curto esse culto. Acabou a palavra, estava tão bom. Verão. Verão a gente está ardendo, queimando na presença de Deus. Diga glória a Deus, gente. Você sabe que outra característica que eu fui ver do verão também, é que normalmente as pessoas tiram férias no verão. Então o verão é aquele período bom demais. Período onde você descansa. Período onde você não precisa fazer muita força, entre aspas. Oh, glória a Deus pelo verão. 1 Samuel 17, 49 diz assim: e Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu, o gigante Golias, na testa. A pedra se lhe cravou na testa, caiu sobre o seu rosto em terra, e assim, vamos ler comigo agora, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Gente, que coisa de Deus mesmo, sem arma, sem estar armado para o combate, com uma funda, que parece um estilingue um pouco diferente, ele derruba um gigante. Bom, nós conhecemos a história. Saul está preocupado, Saul era o rei, que devia dar o exemplo, ele está preocupado, ele oferece dinheiro, ele oferece isenção de imposto, e ninguém se candidata para enfrentar o gigante, ele oferece a filha, olha o nível de desespero, leva, pode levar, eu estou dando para quem enfrentar o gigante, eu preciso de um candidato. Aí alguém aparece, Davi, e diz, fala lá para ele não ficar perturbado, aflito, porque eu vou. Eu acredito, irmão, que não dá para deixar de ficar aflito ouvindo Davi dizendo que vai, porque você olha para o Davi e você olha para o Golias, e o trato era, o Golias estava gritando assim: se vocês vencerem a gente, nós seremos escravos de vocês. Se nós vencermos vocês, vocês serão nossos escravos. Aí você vai colocar a sua confiança no menino Davi contra um gigante Golias. A ideia que eu tenho é que quando chegaram para Saul e disseram: olha, tem um candidato, Saul sabia, é possível que não ia ter um homem aqui de Deus mesmo, manda entrar. Quem que entra? Davi. Não, querido, desculpa, não é brincadeira, o negócio é sério. Você já viu o tamanho do homem fora? Saul chega a dizer: contra esse gigante você não pode ir, você é moço. O homem lá experimentado na guerra, como é que vai ser? Vai ser um massacre, não tem como. Você tem que entender, filho, não tem jeito. Aí lá vem Davi, ó o Davi, rei, deixa eu contar um negócio para o senhor, eu sou o pastor das ovelhas do meu pai, tomo conta das ovelhas lá do meu pai. Esse dia apareceu um urso, agarrei o bicho pela barba, queria levar uma ovelha do meu pai, ver se pode, deixei não, matei ele. O Saul já está olhando para ele estranho, esse menino é esquisito. E agora esse tempo foi um leão. Você correu? Corri para cima dele, levou o mesmo fim do urso. Se Deus foi comigo contra o leão e contra o urso, esse mesmo Deus vai ser comigo contra esse gigante filisteu. Quem que ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Saul olha para um garoto desse e diz: não vai dar para te segurar não, vê se pelo menos veste a minha armadura, para ver se sobra alguma coisa, né? Só veste aqui minha armadura, ele veste, tenta andar, não consegue andar, desculpa, não serve em mim, tem coisa que não serve na gente. Às vezes as pessoas querem vestir a gente, quer que você seja o que elas querem que você seja, não cabe em você, você tem que ser você mesmo. Então desculpa, eu tenho que lutar do jeito que Deus tem me dado, com as ferramentas que Ele tem me dado, com a luz do entendimento que Deus tem me dado. É assim que eu vou lutar, é assim que eu vou agir, é assim que eu vou me comportar, e é assim que os gigantes vão cair na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que esse gigante cai.
Irmãos do céu, ali o nome de Davi explode. Ali Davi é convidado agora para viver no palácio. Ali agora onde Davi passa, as pessoas, ó. Cara, sabe aquela pessoa que eu te falei, menino, que derrubou o gigante, que faz e acontece? É esse aqui. Sabe aquele homem, aquele cara de oração, aquela mulher, então te falando, essa aqui, é aquela ali, aquilo aqui, e aquilo, você está ardendo, você está no ápice. Interessante da vida do Davi, é que eu vejo ele sendo ungido para ser rei, e eu vendo ele no verão dele, caminhando para o trono, até que a estação muda. Até que a estação muda, e é aí que a gente pira. Aí que se a gente não tiver discernimento, a gente aborta a unção que foi ministrada na nossa vida. Porque o que começa a acontecer na vida de Davi, o tempo vai mudando e as coisas vão esfriando. E aí começa a nova estação, outono. No outono, eu vou ler a definição para você. Essa é a estação que sucede o verão, vem depois do verão, antecede o inverno, vem antes do inverno, e ela é caracterizada por queda de temperatura. Vai esfriando. As coisas vão esfriando. E pelo amarelar e o início da queda das folhas das árvores. As folhas começam a cair no outono. Aquilo que estava florido, depois aquele solzão, aí começa a esfriar, folha cai, vai caindo, até as árvores ficarem nuas, só os galhos secos. O outono parece que as coisas estão perdendo vida. E o texto diz, em 1 Samuel 18, quer ver onde começou o outono na vida de Davi? 1 Samuel 18, verso 6, diz assim, 1 Samuel 18, 6. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, só verão, só sucesso, todo mundo cantando, alegre, feliz, Davi, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria, com instrumentos de música, e as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam, olha a musiquinha, gente, Saul feriu os seus milhares, não sei se era nesse tom, não, porém Davi seus 10 milhares, olha que música. Então Saul, o rei é o Saul, e lá vem ele com Davi, e os dois vêm voltando de uma batalha, é verão, os dois estão namorados, se amam, tudo na paz, até cantarem essa bendita musiquinha. Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Aí o bicho da inveja, o demônio do ciúme, mordeu o coração de Saul. E então o tempo começa a esfriar, fechar. O texto diz, no versículo seguinte, que então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos olhos dele. E disse, 10 milhares deram para Davi, e para mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta? Senão só o reino. E daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O relacionamento começou a mudar. As pessoas começam a mudar com você no outono. Eu vou repetir. As pessoas começam a mudar com você. Aquele negócio, mudar. Levanta, joga pro alto, solta confete. Agora, como é que... Beleza. Aquele amor todo, aquele fogo, aquela festa. Não tem festa. Começa a esfriar. As folhas começam a cair.
Às vezes você vai ter colegas, amigos, amizades na sua vida, você não vai entender, cara, mas eu não fiz nada. E a pessoa esfriou comigo. Você está entrando no outono. Você não tem que ficar bitolado, você tem que entender o tempo. Você tem que entender que tem gente que vai fazer parte da sua vida por um... Ajuda o pastor a pregar, irmãos. Tem gente que vai fazer parte da sua vida por um tempo. É igual o professor, passa pela vida da gente. Naquele tempo, importantíssimo o seu crescimento. Até mãe e pai passa. Até mãe e pai passa. Eu, que se pudesse, agarrava minha mãe para o resto da minha vida. Meu pai. Mas tudo passa. Tudo, só a palavra permanece para sempre. Nós só precisamos identificar esse tempo. Começou a esfriar para o Davi. Aquela festa que Saul fazia para ele, não faz mais. Agora, Saul está olhando para ele com suspeita, inveja. Esse camarada está querendo roubar o meu lugar. E a coisa começa a gelar para o lado de Davi. E é interessante, se coloca no lugar do Davi, porque o Davi tem uma promessa de trono. E quando você começa a caminhar, ele começa ungido. Olha que primavera. Então, eu sou ungido. A expectativa cresce. E aí vem um verão, derruba um gigante. Aí eu sou convidado para ir para o palácio, morar no palácio. Eu não sei vocês, mas eu no lugar de Davi diria, é agora. Agora, é agora. Certeza, agora. Aí o rei entope comigo. Começa a me perseguir. Aí eu sou perseguido naquele trabalho pelo que eu orei tanto. Sou perseguido, caluniado. As folhas começam a cair, parece que os frutos começam a cair. Você fica, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? E o gelo começa a surgir, o frio começa a aparecer. E aí, pastor, melhora? Não. Depois do outono, crente não adivinha, crente chuta, né? O que vem depois do outono? O inverno. Aí vem o inverno. Aí no inverno, o inverno é um período da vida da gente, desde o outono. No outono a gente já tem que fazer muito mais força para colher alguma coisa. O outono é aquele período, só para fechar isso, é aquele período em que você... O verão é diferente, irmão. Primavera e verão você planta, meu Deus do céu, é só alegria. Você não precisa fazer muita força. Mas, às vezes, você tem que fazer uma força tão grande no outono e o resultado é assim. Amém. E a mesma coisa que você fazia no verão e trazia um resultado diferente, no outono não traz. E no inverno, piorou. Porque inverno não é tempo nem de plantar, irmãos. Inverno é tempo de você ficar bem firme mesmo, assim, quietinho. Eu vou te dar um conselho, inverno não é época de você inventar moda. Minha mãe falava isso para mim, não inventa moda, filho. Não é época de você tomar decisões drásticas na sua vida, não é. Inverno não é. Inverno é aquele período em que você abre esse livro grosso, que a gente chama de Bíblia, e tem tanta palavra aqui, mas parece que nenhuma é para você. E você vem no culto, olha de lado, um está chorando, o outro, meu Deus, e você, eu não entendo o que esse pessoal sente, eu não sinto nada. É geladeira, prosdóximo, Brastemp. Inverno. Característica do inverno é isso, congela. Aquele hino que um dia cantavam na igreja, você, nossa, que legal, né, igreja? Nossa, que simplicidade. Como eu acho isso legal. Agora, nossa, que simplicidade. Fazer um negócio diferente. É que você está num tempo diferente. A gente, irmão, eu penso, estava falando com Deus ontem, sabe? E o Espírito Santo falou para mim, William, é que você é muito complicado. E eu não estava falando por mim, estava falando por você. Mas eu falei, William, você é muito complicado. Eu falei, eu complicado? É porque tem hora que nem a gente se entende. Tem hora que nem a gente sabe o que precisa. A maioria das vezes. Graças a Deus, Ele é Senhor. Ainda bem que nós temos Ele. Porque tem hora que a gente não sabe nem o que pedir. A gente está assim, Deus, então, como é que é? Por isso que você tem que discernir o seu tempo. E uma das características do inverno, está aqui a definição, é a estação mais fria.
do ano. As noites são mais longas. Ó, lá em Boston agora dá 3, tem gente, muita gente daqui morou lá, né? Lá para o norte agora dá 3h30 da tarde, escurece, irmão. Se você não tiver cabeça no lugar, você fica em depressão. O índice de suicídio é um absurdo no norte. É muito maior. Escuro, 3 da tarde, você vai fazer ir para casa sozinho. E a pessoa, se não tiver juízo, ela faz loucura. É um tempo para você vigiar muito, tomar muito cuidado. Para você fincar a estaca no chão e ficar firme, firme, firme. E aqui em 1 Samuel 18, eu entendo que esse foi um dos, vou dizer assim, um dos piores invernos que Davi passou. 1 Samuel 18, 11, diz assim, 1 Samuel 18, 11. Vamos ler? E Saul atirou a lança, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Eu lembro que eu estava falando sobre a importância da gente ficar no lugar onde Deus tem plantado a gente e não se levantar contra a autoridade. Eu lembro que eu preguei isso em algum tempo aqui, até dei o exemplo do Matrix, né? Tudo que você pode fazer quando uma autoridade seguir contra você é só se desviar. Você não deve retrucar, você não deve atacar, você deve deixar Deus ser Deus. Amém, pessoal? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus julgar a causa. Mas nesse texto fica claro agora que o amor acabou mesmo. Agora ele não está supondo, ele está dizendo assim, será que o meu líder não gosta de mim? Será que o rei tem alguma coisa contra mim? Não, agora não tem será. Agora está claro, o Saul pega uma lança, Davi está tocando, é quando você sabe mesmo que querem te matar. Não é que você especula, não, eu estou achando que lá no serviço eles estão me perseguindo. Não, já ninguém esconde isso. Está claro, eu não vou com você mesmo. Você está debaixo de luta, de perseguição mesmo, já querem encravar você na parede. E aí no versículo, 1 Samuel 23, no versículo 14, vamos pular para o capítulo 23, só mais um versículo. 1 Samuel 23, 14 diz assim, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. Você vê, Davi permaneceu no deserto, olha que frase forte, nos lugares fortes, altos, aqui, protegido, guardado. E o texto diz assim, e Saul o buscava todos os dias, queria matar Davi, todo dia. Mas vamos ler o restinho? Porém, Deus não o entregou na sua mão. Deus guardou Davi. Quer dizer para você que eu não sei qual tempo você está passando, mas Deus guarda você também. Eu queria, queridos, terminar dizendo para você, Hebreus 12, 29. Primeiro eu vou ler mais 2 versículos e eu termino. Hebreus 12, 29 diz assim, o que a gente pode fazer em um período de inverno? Inverno não tem fruto. Inverno não tem fruto. Inverno não tem plantação. Inverno, irmão, tudo morre. Você neva e mata tudo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Inverno é tempo de você se aproximar da lareira. É você ficar pertinho do Senhor. Você não tem que entender tudo. O problema é que às vezes a gente passa por estação, não, eu tenho que entender por que é inverno. Mas como assim que quando passa inverno você fica, Deus, por que nós estamos no inverno? Não, é inverno. E depois? O verão vai voltar. Depois vem a primavera. E depois vem o outono. E assim, as estações vêm, as estações vão. Você só tem que permanecer firme, pertinho de Deus, fogo consumidor. Aí o versículo final, Salmo capítulo 30, verso 5, eu te faço um pedido. Salmo capítulo 30, verso 5. E eu quero terminar dizendo para você, irmão, Salmo 35,
diz assim, eu não coloquei isso não, né? Então, uma coisa que veio agora. O choro, vamos ler o versículo todo. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Agora, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você importante. Não sei qual que é a sua estação. Você pode estar numa primavera, um momento cheio de expectativa. Você está aqui, tudo é para você. Deus fala com você, você experimenta. Fala em força, meu Deus. Tantos sonhos que você tem. E parece que tudo só, parece não, tudo sopra a favor. Aí vem um verão, meu Deus, aí é o ápice. Aí que explode mesmo. Aí que você só anda derrubando gigante, matando leão, rasgando urso. Olha que coisa boa. É bom demais o verão. Aí você começa a perceber que as folhas vão caindo, o clima vai mudando, vão esfriando. Fica firme. Em nome de Jesus, fica firme. Você vai, às vezes vai perceber que tem que fazer, está fazendo a mesma coisa, o mesmo investimento, e às vezes o resultado é minguado. Características do outono. Fica firme. Aí daqui a pouco esfria ainda mais, aí cai o gelo, aí você diz, meu Deus do céu, o que é isso? Deus, o que eu fiz de errado? Você não fez. Estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Não fez nada de errado, querido. Você é de Deus, você é do Senhor. Você só não pode no inverno ficar longe da fogueira, senão você morre. Inverno você tem que ficar pertinho do Senhor, pertinho de Deus. E eu não sou político, mas te prometo, político que gosta de prometer as coisas, que esse inverno vai passar na sua vida, em nome de Jesus, vai passar. E depois do inverno, a primavera começa a brotar, o gelo derrete, e um dia você acorda, as coisas começam a fluir, as portas se abrem, você começa a ver a vida colorida de novo. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nem fiz nada de diferente. Você está perto de Deus, fica tranquilo. Deus é um Deus de estação. Deus é um Deus de fase. Respeita isso na sua vida. Fica firme, fica pertinho de Deus. Estou te falando, não tem noite que dure para sempre. Não tem tempo de inverno que dure o resto da vida, não. A alegria vem pela manhã. Vai amanhecer. O sol vai brilhar. O apóstolo Paulo enfrentou uma tempestade, até ia usar ele de referência. Troquei para o Davi, mas em Atos 27, 28, há frio numa ilha que arrebenta tudo, ele vai cair numa ilha chamada Malta, dependendo da versão diz Melita, e ali ele vai catar lenha para jogar no fogo, porque ele quer se aproximar do fogo. Aí uma víbora morde ele, você conhece esse texto, essa história, uma cobra morde ele, e aí todo mundo, olha, eu fico pensando na vida do Paulo ali, o inverno, porque irmão, ele está preso, ele está sendo levado para ser julgado por César, ele é um preso no navio, uma tempestade rebenta o navio, e rebenta tudo, eles vão cair lá na ilha, já era para ele ficar encucado. Deus, o que está acontecendo na minha vida? Aí na hora que ele vai juntar um graveto, fazer uma fogueira para ver se dá uma esquentada, uma cobra morde ele. Tanto é que até os habitantes da ilha disseram, esse camarada está debaixo de julgamento. Esse cara fez alguma coisa de errado. Porque é isso que as pessoas pensam, quando as coisas para você não dão certo. As pessoas vão olhar para você e dizer, você deve estar fazendo alguma coisa de errado. Você deve estar com alguma área da sua vida esquisita. Mas olha o Paulo, pega aquela víbora, assim, grudou na mão dele. Lembra do texto? Ele vem mais pertinho do fogo ainda, assim, ó. Está ouvindo a bichinha fritar? E eu fico aqui, pelos olhos da fé, imaginando ela contorcendo, porque a víbora morde você para você correr do fogo. Porque, olha, não sei você, mas você vai juntar um graveto, o fogo está aqui. E Deus é fogo, consumidor. Você está se aproximando do fogo, a víborazinha vai manifestando. Aí na hora que você vai jogar no fogo, ela pula, porque ela não quer cair no fogo. E te morde. Te morde para quê? Para você se afastar do fogo. Ela quer se salvar do fogo. Se uma víbora te mordesse assim, o que você faria? Acabou a pergunta.
Eu acho que na minha visão, acho que a maioria faria assim, jogaria, na hora que mordeu, cobra! E aí o fogo, tira aqui, me ajuda, socorro. Paulo joga, aí na hora que, a cobra, peraí, foguinho assim, e ela contorce, solta, queima Jesus, soltou, caiu no fogo, acabou. Aí apareceu um cidadão doente na ilha, com problema de desinteria. Você leu isso na Bíblia? Paulo foi lá e curou ele no inverno. Tudo parecia que tinha alguma coisa esquisita na vida dele. E aí virou ciclos, estações. Você está passando por um tempo de dificuldade, próximo do fogo. Fogo, meu Deus, eu me aqueço na tua presença. Isso vai passar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece? Vai passar. É promessa do Senhor. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã.